Então, boa tarde a todos, a paz do Senhor, meus amados irmãos. É um prazer mais uma vez dirigirmos-nos a vós neste tempo devocional e queria dizer-vos que hoje propunhamos como assunto de oração orarmos pelas igrejas, pelos pastores no mundo todo, porque, como nós sabemos, todos estamos a enfrentar de uma forma global esta ameaça e, para além disto, gostaria também de propor como leitura Mateus capítulo 12. Vamos andar por perto deste capítulo e, portanto, queríamos fazer essa proposta aos irmãos. Relativamente ao assunto que nós trazemos para apresentar aos irmãos, é falarmos sobre aquilo que realmente conta, independentemente de estarmos mais em casa ou na rua, ou estarmos a trabalhar ou na igreja. De facto, o que conta acima de tudo é o que está no nosso coração. E vamos passar a explicar isto. Vamos fazer duas leituras, ao contrário do que tem sido hábito. Uma delas encontra-se em Mateus capítulo 5, verso 48, que diz assim: sede, pois, perfeitos, e eu gostava que retessem o início da frase, porque ela depois faz uma injunção. Sede vós, pois, perfeitos. Sede, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. E a outra leitura é Mateus 10 e o verso 16, que diz o seguinte, e aqui temos duas injunções, está bem? Mas o verbo ser volta a aparecer em evidência. Diz assim: e eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos. E agora repare, é a parte que me interessa, é a segunda. Portanto, sede, verbo ser, prudentes, como as serpentes, e depois, simples como as pombas. Ou seja, a aplicação do termo sede é para os dois aspectos em concreto. Muito bem. Como eu disse, o tema da nossa meditação é o que conta acima de tudo é aquilo que vai cá dentro. E muitas vezes há máximas que a sociedade cria e muitas vezes não faz a ideia do que está a dizer e por vezes até tentando fazer oposição aos princípios de Deus, acaba por usar expressões que no fundo a Bíblia já falava delas. Eu vou dar um exemplo. Há uma expressão que vem do século passado, dos anos 60, sobretudo debaixo de uma certa rebeldia das pessoas que tinham abandonado o cristianismo, e aquela expressão que tão banal se tornou hoje, que é be yourself, ou seja, ser tu próprio, uma expressão que era da afirmação no sentido contrário à fé cristã. Nós vamos verificar que quando lemos a Bíblia, essa expressão já lá estava, não com o sentido que lhe querem dar, mas com o sentido correto. E então, há três palavras-chave nos dois textos que nós lemos. E correspondem a três coisas que devem marcar o nosso interior, do ponto de vista de nós sermos, não é? Demonstrando, no fundo, o que é seguir Jesus. Porque seguir Jesus não tem a ver com comportamentos na arena social apenas, mas deve-se traduzir pelas motivações, por aquilo que vai no nosso interior. Embora é verdade que o Senhor queira que estejamos em sociedade, queira que nos congreguemos na igreja, quer que nos envolvamos, em sua obra, mas acima de tudo Ele quer que nós sejamos íntegros no nosso íntimo, sejamos verdadeiramente cristãos na nossa essência. E a primeira palavra que nós encontramos é a palavra sede perfeitos. E aqui o sede perfeito está a falar precisamente da nossa parte mais íntima, do nosso ser. E aqui perfeito significa sede consumado, sede cumpridos, não em termos de tamanho, mas cumpridos no sentido de complementados, sede realizados. No fundo, o que Jesus pede é que nós sejamos, ao contrário da ideia que possa parecer perfeitos, Ele no fundo quer que nós sejamos maduros o suficiente, completos o suficiente, realizados por dentro, claro que estampando a imagem de Cristo.
É verdade que nesta altura é fundamental, dado o contexto que vivemos, nós comprovarmos não só aos outros, mas acima de tudo a nós mesmos, de que nós somos estas pessoas que Jesus quer que sejamos. A segunda palavra que nós encontramos está na segunda passagem que nós lemos, não é? Sede prudentes como as serpentes. Outra vez a palavra ser, a injunção aparece outra vez, ligada aqui a esta passagem. E implica o quê? Sede prudentes como as serpentes, no fundo procurai discernir, procurai ter presença de espírito, e já agora na época que nós vivemos é preciso ter muita presença de espírito, porque de outra maneira é impossível, e isto é uma forma de nós comprovarmos a nós mesmos que estamos com Deus. Implica uma sanidade mental, implica sobretudo uma boa dose de sabedoria prática, porque às vezes a sabedoria teórica, quando não aplicada aos contextos, de pouco serve, mas é preciso que nesta altura nós tenhamos uma sabedoria prática. E quando diz aqui na palavra do Senhor, sede prudentes como as serpentes, no fundo é mesmo isto. E a terceira palavra, e antes de irmos à terceira palavra, importa dizer o seguinte: no fundo, nós sendo seguidores do Senhor Jesus, temos que estar atentos à nossa própria saúde mental, e nesta altura é um teste severo a essa saúde mental, e é tudo aquilo que fomenta e aquilo que beneficia essa saúde mental. E portanto nós precisamos ser este homem, esta mulher, que nesta altura tenhamos presença de espírito, que nós tenhamos uma sanidade mental capaz e uma robustez mental capaz de conseguir enfrentar todas estas situações. A terceira palavra, e agora sim, sede, está no mesmo verso, no último da última passagem que lemos, que diz: sede simples, ou simplices, como diz a tradução, como as pombas. Essencialmente fala de nós sermos inalterados, ou seja, se o nosso estado de espírito é o melhor quando tudo corre bem, quando diz sede simples como as pombas, significa que nós não devemos alterar a nossa postura, a nossa presença de espírito, a nossa maturidade em função daquilo que é os acontecimentos que dominam o nosso cotidiano. Sabemos que esses acontecimentos, se nós não tivermos esta presença de Deus em nós, não sermos verdadeiramente filhos de Deus e não sentirmos isso em nosso coração, teremos muita dificuldade de enfrentar, teremos reações idênticas àqueles que não privam e que não partilham da nossa fé. Portanto, usando uma expressão que muitas vezes são a composição de palavras novas, podemos quase dizer que nós não devemos ser, nós devemos ser inadulterados, não é? Pegando aqui em duas palavras para criarmos uma nova, ou seja, sermos sem também mistura. Jesus pretende que sejamos nós mesmos, hoje e agora, neste tempo presente, sem misturarmos no nosso ser coisas que não são ou que não fazem parte da nossa natureza, e estejamos atentos, porque estamos num tempo de prova, e não nos deixemos contaminar, não nos deixemos misturar pelo medo, pelo receio, pela desesperança, por tudo aquilo que muitas vezes a maioria das pessoas se deixam levar. Termino dizendo aquilo que disse no início, aquele slogan dos anos 60, marcado por rebeldia, por oposição a Deus, Be Yourself, nunca foi tão real como nos dias atuais. A diferença é que antes mesmo dos anos 60, muitos séculos antes, Jesus Cristo já havia dito: nós temos que ser nós mesmos em Jesus Cristo. Que Deus a todos possa abençoar e que possamos continuar a levar a nossa vida confiantes em Jesus Cristo, apesar do mal que nos rodeia. Deus abençoe.